E aí pessoal, eu sou o Lucas Candini. Fala pessoal, meu nome é Lucas Volk e hoje estamos com uma entrevistada super especial aqui, a professora Andréia Vasconcelos, que se não fosse ela o projeto não aconteceria, né? Ela nos abriu as portas aqui da FUMEC e nos permitiu que esse grande projeto aqui acontecesse. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, né? Iniciativas como essa de vocês é que faz toda a diferença. Professora, começando com esse bate-papo aqui, eu gostaria que você falasse um pouco para nós e para os alunos que acompanham quem é a professora Andréia Vasconcelos e como é que foi sua formação acadêmica e profissional. Quem é Andréia Vasconcelos? Eu também gostaria de conhecer essa pessoa. Na verdade, é um aprendizado constante, né, nessa altura da vida. Mas a minha formação foi Milton Campos, em Direito. Antes do Direito, eu fiz Belas Artes e fiz algumas pós-graduações, depois fiz mestrado. Enfim, é uma trajetória voltada para o Direito a partir dos meus 22, 23 anos que eu abracei essa história. Agora, quem é a professora Andréia? Sou mãe de todo mundo, né? Filhos mesmo, tenho 3, tenho neto. E muitos amigos e uma pessoa extremamente feliz e realizada com a vida. Interessante. Professor, então, por que o Direito? Por que escolheu o curso de Direito? Na verdade, eu não tinha muita certeza, não. Hoje eu posso te responder assim, deu certo, faria de novo? Sim, porque era no Direito em que eu me realizei como pessoa, como profissional e como ser humano. O Direito me ensinou muito, muito. E eu acho que ele foi acontecendo na minha vida. Eu comecei com artes, né? Eu queria de alguma forma externar aquilo que eu tinha de habilidade ou de sensibilidade. E o direito, eu acho que é uma arte mesmo de saber lidar com o outro, saber ganhar, saber perder, com espaço de convivência. Então, eu acho que todo mundo devia fazer direito, independente de qualquer outro curso. Professor, todo mundo tem que fazer direito, mas e você escolheu o direito privado, o direito do trabalho. Por que o direito privado e não público? Você chegou a cogitar a carreira pública, fazer algum concurso, chegou a estudar? Não, eu não cheguei a fazer concurso público, não, mas eu fiz estágio no Ministério Público, na vara de família, como promotor de justiça na época, e depois eu fui para a Delegacia de Mulheres e fiquei atendendo dentro da Delegacia de Mulheres na Defensoria Pública. Também foi muito legal, todo mundo falava que eu tinha um perfil para poder seguir a carreira pública, mas, paralelamente a isso, as portas foram se abrindo para mim na iniciativa privada. E eu comecei fazendo negociações. Então, a história do direito do trabalho na minha vida começou com negociações entre empresas ou dentro da própria empresa, e aí eu senti que eu tinha algum talento ou alguma facilidade para isso. Tanto que eu trabalho hoje, a maior parte da minha advocacia é uma advocacia consultiva. Então aconteceu, eu até disputei a lista para desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho em 2015, fiquei na tríplice, né? Então, iria nesse momento para a carreira pública, mas não aconteceu, acabou que outra pessoa foi indicada. E aí me pergunta, vai tentar de novo? Eu não sei, eu gosto muito do que eu faço e vai depender na época, se houver outra lista, de como que vai estar no dia, eu falo, depende de como é que eu acordar. Aí a gente vai repensar essa questão. Como é que é o dia a dia do advogado trabalhista? É uma coisa prazerosa, te traz felicidade? Você se sente realizado profissionalmente ou aspira a alguma coisa a mais? Olha, o advogado trabalhista é muito complicado, até porque a advocacia é um tipo de advocacia muito rápida. E o cliente, ele quer retorno o tempo inteiro, né? Então, te consome muito. E eu sou uma profissional, como eu faço uma advocacia hoje menor, eu faço questão de atender meu cliente. Eu tenho que saber do processo dele todos os dias, a movimentação. Então, tem que estar atualizado, tem que estar sincronizado com o processo. Para você dar uma resposta e demonstrar confiança. Então, é bem puxado. E eu ainda compatibilizo com a aula. E tenho uma função na OAB. Então, fazer esses 3 arranjos não é fácil, não. Agora, eu acho que também, para ter sucesso e para alcançar os objetivos, tem que ser diferenciado. Se for igual a todo mundo, aí não tem graça. Professor, você já está consolidado dentro da advocacia
E uma dúvida que é muito recorrente para nós alunos é quais são as principais e primeiras dificuldades daquela pessoa que quer iniciar na advocacia privada, tendo em vista esse mercado atual, que é totalmente competitivo, tem muitos advogados já na ordem, inscritos na ordem. Como é que funciona? Qual dica que você daria para esse pessoal que está começando agora? Olha, diferente de quando eu comecei, há 25 anos atrás, são os dias de hoje. Eu acho que hoje o mercado está demandando um outro tipo de profissional. Não dá para começar uma advocacia como eu comecei há 25 anos atrás, né? Eu acho que as grandes empresas já têm uma estrutura jurídica própria, principalmente na área trabalhista, então tem que buscar o diferencial, tem que agregar conhecimento àquilo que você já faz. Então, eu acho que a primeira dica é essa. Hoje tem, por exemplo, a questão do avanço dos veículos de telecomunicação, né, ou mesmo lei de geral de proteção de dados, marcos regulatórios internacionais importantes. Então, você agregar esse conteúdo para você vender um produto diferenciado. Se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, não só no direito do trabalho, no penal, no civil, você vai ser mais um. Então, eu acho que todo começo é esse. E a dificuldade maior que eu acho que nós encontramos é você não tem muito com quem partilhar. Eu acho que todo início é difícil. Eu costumo dizer que enquanto você é estagiário, você não formou, você divide com o colega, você divide com o advogado, com o professor, tem sempre alguém para te ajudar. Mas depois que você pega o diploma e você começa, é muito solitário, é muito solitário. Há cerca de uns 15 dias, eu tive um desafio de fazer uma peça, que até levei isso para a sala de aula como case, e depois que eu fiz, depois de 2 semanas de muito estudo, muito capricho, muito empenho, eu fiquei insegura. E aí eu liguei para um colega, nem tão próximo, mas eu sei da especialidade dele, contei da minha angústia para ele. Eu precisava partilhar antes de distribuir. E aí ele soube entender a questão técnico-jurídica que eu colocava, achou também que era um caminho, era uma estratégia, e aí eu me senti mais aliviada de ter podido compartilhar, e aí protocolizei. E para minha alegria foi julgado procedente, num caso bastante difícil. Mas não é sempre que você tem um colega para poder dividir. Então, é isso que eu sinto mais, é disso que eu sinto mais falta. Né? Professor André, uma questão mais voltada agora especificamente para o direito do trabalho. Porque, como a gente sabe, com essas novas tecnologias, né, surgem novas relações de trabalho, como, por exemplo, o Uber, que é uma coisa que está bem disseminada. Essas novas tecnologias impactarão de alguma forma o direito do trabalho? O novo advogado, no futuro advogado de direito do trabalho, tem que se nortear alguma coisa, pontuar alguma coisa? É o conhecimento, né? Você tem que saber efetivamente o que está acontecendo no mercado de trabalho, as novas profissões, mesmo com a reforma trabalhista recente. Você tem jornadas de trabalho diferenciadas, você tem condições de trabalho diferenciadas. A CLT de 1943 não é mais a mesma. Né? O tal do vínculo empregatício, o trabalho com autonomia, hoje ele passa por outros contornos. Então, eu acho que o advogado tem que estar sabendo das notícias e como que os tribunais estão avaliando isso, porque estamos no meio de um processo de mudança profunda, de novos paradigmas do direito, e em relação ao direito do trabalho, eu acho que nós vamos agora para uma outra fase do direito do trabalho, que não é aquele neoliberalismo, nem é o período da escravidão. Sabermos negociar a nossa força de trabalho, mas sem sucumbir ao sistema capitalista. É o maior desafio. Haja vista aí o Uber, que nós tivemos decisões super antagônicas, né? Uns entendem que tem vínculo, outros que não têm vínculo, e agora já estão buscando uma regulamentação para a profissão. Professora, uma questão que suscita. Você é professora, coordena o grupo de extensão aqui da FUMEC, é advogada, tem uma carreira ativa dentro da OAB, é mãe, é vó. Como é que você consegue conciliar tudo isso e ainda ter esse alto astral? Como é que você consegue? Qual que é a dica para ter uma vida tão ativa? Primeiro, fazer o que você gosta. Isso é fundamental. É lógico que nesse rol de coisas que você citou, tem dias que eu acordo sem vontade de fazer determinadas coisas, né? Não é tudo sempre lindo, maravilhoso, não. Mas eu gosto de dar aula no FUMEC, eu acho importante a minha participação para a OAB,
preciso continuar advogando porque eu acho que fomenta o conhecimento para levar para a sala de aula e financeiramente também me ajuda, né? É um valor a mais que a gente tem de remuneração, mas eu aprendi ao longo dos anos que a gente precisa caminhar não ao mesmo tempo, mas privilegiar um desses a cada dia. Então, são vários projetos, projeto OAB, família, casa, amigos, etc. Então, de manhã eu tenho uma agenda a ser cumprida e eu vou priorizar. Olha, hoje eu preciso priorizar a FUMEC, porque eu tenho muita coisa para resolver, tem pessoas que dependem de mim, tem reuniões, tem gravação com os meninos, então meu foco é esse. Tem um rol de outras coisas para fazer, se for possível eu vou fazer, se não vai ficar para depois, porque senão realmente você faz tudo muito mal feito. Então a disciplina, a organização e o desejo de realização são fundamentais para que saia certo. É como se fosse um bolo, você tem ingredientes. E aí, eu acho que o grande desafio, né, e a maturidade nos possibilita isso, é você saber a dose de cada um. Aí, no final, o bolo dá certo. Andréia, você acha que existe uma característica marcante no advogado? Ou... que vai condicionar o seu sucesso profissional? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que as pessoas, nós temos muita insegurança no trato das nossas relações interpessoais. E eu acho que o advogado ainda é aquela figura que demonstra confiança. Eu acho que muitas vezes o cliente chega até nós não para resolver a questão jurídica, mas para resolver uma questão pessoal. Haja vista agora a mediação, a conciliação como formas de solução de conflito mais evidentes, né? Até pela própria lei. Então, eu acho que se o advogado não passa credibilidade, ele já perde metade do trabalho que ele poderia fazer. Então, eu acho que a postura do advogado ainda tem que ser uma postura que demonstra confiança, segurança, responsabilidade, bom caráter, firmeza naquilo que vai fazer e que seja uma pessoa que se importa com o outro. Eu acho que se importar com o outro e o outro poder perceber que realmente é importante, por menor, por mais simples que seja o caso, eu acho que faz toda a diferença. Foi uma coisa que a gente conversou com o Vitor Lano, inclusive, que às vezes o cliente só quer atenção. Ele contrata o advogado para ouvir a história dele, para acompanhar, para ter realmente ter uma amizade, né? Um aconselhamento profissional. Muitas vezes o cliente só quer isso, né? Ser ouvido. Ao longo desses anos do direito, eu sempre gostei muito da psicologia e, por conta da docência, me relaciono com as pessoas do curso de psicologia também, porque estamos na mesma sala. E aí eu pude perceber que a carência humana é enorme. Então, às vezes a pessoa vai até o seu escritório ou marca um horário com você porque ela está com um conflito que vai para além da questão do direito material. Então, a escuta, né, o advogado ter uma formação, uma percepção dessa escuta, vai fazer toda a diferença. E isso é uma coisa que, à medida que eu fui restringindo a minha advocacia, muito em função disso. Eu prefiro ter poucos clientes que eu consigo atender e de uma maneira efetiva, do que você ter um grande escritório com clientes que você não vê o rosto. Né? Eu acho que você vê o rosto do outro, eu acho que faz diferença. Professora, antes de encerrar esse bate-papo, que está sensacional, a gente abriu nas nossas mídias sociais uma enquete para as pessoas poderem fazer perguntas para a professora Andréia. A gente teve uma pergunta do nosso aluno Igor Ramalho, do 8º período, que é a seguinte: professora, direito do trabalho dá dinheiro? O direito do trabalho não dá dinheiro, não. Objetivamente, o direito em si, não, nem minha. Na verdade, é o seguinte, direito do trabalho, eu me sustento e a minha família com o direito do trabalho. Né? Eu falar que não é mentira. E acho que eu tenho uma vida relativamente confortável. Não posso parar de trabalhar. Você não vai ficar rico, mas eu me sustento e sustentei meus filhos ao longo da minha trajetória. Agora, em qual aspecto do direito do trabalho eu vou investir para que eu tenha retorno financeiro? Essa aqui é a questão. Então, eu fiz opção de uma advocacia mais consultiva, mais concentrada, e hoje eu faço muito sustentação oral. O meu forte é a sustentação oral, inclusive para escritórios de outras cidades. Então, isso me rende um valor que completa a minha renda e que me satisfaz, tá?
Então, tem pessoas que optam por um concurso. Eu acho que se fizer um concurso também, levando em consideração que o direito do trabalho dá dinheiro, ou para o Ministério Público do Trabalho, alguma coisa nesse sentido, você pode ter uma boa renda. Agora, o mais importante, pessoal, estabelece o que eu preciso para viver. E aí, depois vocês voltam com a pergunta, né? Dá dinheiro? Depende daquilo que você estabeleceu. Para os meus limites, né? Para aquilo que eu dou conta hoje, eu acho que o direito do trabalho, né? Da maneira como eu trabalho, o direito do trabalho, ele me dá dinheiro sim. Sempre me deu e continua me dando, graças a Deus. Então é isso, né? isso. Muito obrigado pela entrevista, professora André Vasconcelos. Mais Eu uma que vez, muito agradeço. obrigado por nos proporcionar esse projeto. É igual o Volker mesmo falou, é muita gratidão mesmo. Você que deu asa a esse projeto, a gente quer te agradecer, não só em nosso nome, mas em nome dos alunos que você consegue atingir aqui dentro da FUMEC, seja pelo núcleo de extensão, seja dentro de sala de aula. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Sucesso, tá? Não só para esse projeto, mas outros que virão com certeza.